Saudações, amigos da Liga do Bem, Cristiano Fonseca voltando. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, essa série vai ser para eu tratar, para eu mostrar para vocês, fazer juntamente com vocês um estudo hermenêutico teleológico do novo texto da série. Eu vou mostrar para vocês de que forma que eu vou fazer esse estudo, tá? Eu imprimi, embora que sempre quando eu for fazer referência ao texto eu vou colocar aqui a imagem para vocês dos artigos, da redação, esse tipo de coisa, mas eu imprimi diretamente do site da Presidência da República o texto da nova lei. Também imprimi o texto da CLT sem as alterações, o último texto compilado com a última alteração vigente, que se eu não estou enganado, a última alteração foi feita em 2011 do texto da lei. Eu vou ler o texto novo, confrontar com o texto antigo e ir interpretando, explicando para vocês as alterações. Eu vou explicar para vocês como que é a minha metodologia. Eu vou estudar o texto da lei na sua integralidade, apontando o capítulo por capítulo, o que vai ser alterado, o que não vai ser, confrontá-lo com os textos antigos e espero, se possível, fazer a sua interpretação à luz da Constituição Federal que nós temos vigente ainda hoje. E dizer para vocês se essa alteração ela é correta, não é correta, se é constitucional, não é constitucional, se vai ser benigna, não vai ser maligna para o trabalhador, que é a parte para quem a legislação existe, é para tutelar os interesses do trabalhador. Se você é empresário, microempreendedor, se você acha que você está da outra ponta, é interessante você assistir para você entender como é que se deve interpretar a lei. Vamos agora então para a primeira parte. Bem, a CLT, ela é como todo texto de lei, ela é dividido em títulos e cada título é dividido em livro, cada livro é dividido em capítulo. Então, eu vou usar essa diferenciação para poder fazer o estudo, tá ok? Pode ser que esses vídeos fiquem um pouco longos, mas eu peço para que vocês tenham paciência, mas é importante vocês acompanhá-los até o final. Eu vou tentar respeitar o tempo de no máximo 30, 40 minutos, mas pode ser que fique um pouco maior que isso. A CLT, ela começa com o título inicial, que é o título de introdução. Esse título de introdução, ele vai do artigo 1º da Constituição da CLT até o seu artigo 12. A lei nova, dentro desse capítulo, ela altera o artigo 2º, o artigo 8º, no artigo 10º, ela cria o artigo 10A, ela altera também o artigo 11 e cria o artigo 11A. Então vamos agora, a partir de agora, fazer a confrontação. Eu vou ler para vocês o texto novo e depois vou confrontar com o texto antigo e vou trazer a interpretação de cada artigo para vocês e a implicação legal disso daí. O artigo 2º, a alteração que houve no texto da lei foi a inclusão, foi na realidade a alteração do parágrafo 2º e a inclusão do parágrafo 3º. O artigo 2º da CLT, ele reza o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equipara-se o empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. O parágrafo 2º, antes da alteração prevista, publicada nessa lei, ele falava o seguinte: sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma delas subordinadas. Como eu disse, esse era o parágrafo 2º no texto anterior. No novo texto, ele vai ficar da seguinte forma, o parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando
mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E esse texto, ele acrescentou o parágrafo 3º, que reza o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. O artigo 2º da CLT, ele vai dizer quem é empregador, ou seja, como você caracteriza um empregador na relação contratual que existe entre empregador e empregado, que é o bem que vai ser tutelado pela CLT. Ele fala que o empregador é toda empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalariia e dirige a prestação pessoal do serviço. Basicamente ele diz o seguinte: não importa quem você seja, você pode ser a Microsoft ou você pode ser o tiozinho ou o João da barraca de cachorro-quente da esquina. Se você contrata uma pessoa para ela, aquela pessoa pessoalmente, para aquele indivíduo pessoalmente, prestar serviços sob seu comando e você dá uma contraprestação econômica para essa pessoa, você é um empregador. Não me interessa o tamanho da sua empresa, não me interessa o capital, não me interessa nada. Você é um empregador. Por tal motivo, a relação de emprego ela deve ser regida pela CLT, ou seja, pela legislação trabalhista. Porém, o que os parágrafos eles declaram? O parágrafo 1º ele vai dizer que não é só a empresa que assume essa condição de empregador. Outras figuras jurídicas também assumem a condição de empregador, sendo ela os profissionais liberais, ou seja, eu, por exemplo, sendo um profissional liberal, advogado, óbvio, se eu contratar um funcionário, um estagiário, uma secretária, um paralegal ou um outro advogado para prestar serviços para mim, eu me torno empregador também. As instituições de beneficência, hospitais filantrópicos, associações, orfanatos, associações de caridade, igrejas, dependendo da sua natureza, do seu perfil econômico, elas também são empregadoras, desde que elas contratem funcionários. As associações recreativas, clubes de futebol, times, essas galera, ou outras instituições sem fins lucrativos. Se contratou, é empregador. Acabou. Isso daí o texto da lei manteve. O que ele vai alterar? Bem, antigamente a gente tinha a figura, ou o artigo 2º da CLT, ele previa essa figura do grupo econômico. O que essa figura do grupo econômico é? Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo meio raso, mas para vocês entenderem o que eu estou falando. Não me paga royalty, não me dá assistência, não me paga propaganda, então eu vou falar e dane-se. O Bradesco, ele é um banco. Então você tem Banco Bradesco S.A., se eu não estou enganado, mas o Banco Bradesco S.A., você tem outras empresas dentro dele, ou pertencentes a ele, ou como controladas por ele, que prestam os mais variados serviços. Você tem a Bradesco Seguros, que é uma companhia de seguros, você tem a Bradesco Capitalização, que é a empresa responsável por vender e administrar os títulos de capitalização, você tem a Bradesco Previdência, que é a agência, que é a instituição responsável por cuidar das questões de previdência privada, você tem a Bradesco Saúde, que é o plano de saúde da Bradesco, e assim vai. Você tem vários grupos, você tem várias empresas pertencentes que são controladas pelo mesmo grupo que seria o comando do Banco Bradesco. Pois bem, antes do texto novo da lei, ele dizia para mim o seguinte: não me interessa se eu sou, digamos que eu seja funcionário da Bradesco Previdência. Qualquer outra instituição da Bradesco é solidária na questão da relação de trabalho para comigo. Por exemplo, se eu entrasse com uma ação trabalhista contra o Banco Bradesco, eu poderia... Não, eu estou usando o Bradesco Previdência, né? Como exemplo. Se eu entrasse com uma ação trabalhista contra a Bradesco Previdência e ganhasse essa ação, eu poderia depois demandar a execução contra qualquer uma das outras instituições controladas pelo Bradesco, tendo em vista que elas todas pertenciam ao mesmo grupo econômico, segundo a legislação antiga. Porém, essa legislação nova, ela vai fazer uma pegadinha com vocês, que é o seguinte: o que ela fala? Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, que foi o que eu falei,
estiverem sob direção, controle ou administração de outra, o exemplo que eu dei, ou ainda, quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, foi o exemplo que eu falei, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Porém, o artigo ele dá uma pegadinha, ele cria uma pegadinha na interpretação, que é o parágrafo 3º, porque ele fala o seguinte, ó, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Ou seja, vamos voltar para o exemplo do Bradesco para explicar para vocês como que funciona, como que vai funcionar, ou pelo menos como eu entendo que vai ser interpretado o artigo 2º a partir de agora. A gente tem um grupo Bradesco, como eu disse para vocês, vamos voltar para um exemplo. Eu sou funcionário da Bradesco Saúde. Vou mudar a minha empresa agora. A Bradesco Saúde ela é uma empresa de administração de planos de saúde. Mas ela pertence ao grupo Bradesco, que é um grupo especializado em ativos financeiros, tendo em vista que ele decorre do Banco Bradesco. Digamos que a Bradesco resolva encerrar as atividades da Bradesco Saúde, chega a partir de hoje e fala, esse negócio de plano de saúde só dá prejuízo, não dá lucro para nós, não sei o quê, vamos encerrar essa merda, vamos a partir de agora só tratar com ativos financeiros, não vamos mais manter a Bradesco Saúde, encerra as atividades e me manda embora. E fica me devendo alguns direitos trabalhistas que eu faço jus. Eu entro com a ação, obrigatoriamente, que era meu empregador, era a Bradesco Saúde, certo? Ok. Eu entro com a ação contra a Bradesco Saúde, ganho a ação, ganho lá meu crédito para eu executar a Bradesco Saúde. Mas lembra que eu falei para vocês? A Bradesco Saúde está sendo encerrada. Ou seja, na hora que chega o processo na execução, depois de todo o seu trâmite na ação de conhecimento, a Bradesco Saúde não existe mais. Pelo texto antigo, eu poderia automaticamente distribuir a ação contra o Banco Bradesco, contra a Bradesco Previdência, contra a Bradesco Capitalização, contra a Bradesco Seguros, que eu ia ter meu crédito garantido. Isso era automático. A partir de agora, não mais. Eu preciso demonstrar que, além delas fazerem parte do mesmo grupo econômico, que existia um interesse conjunto de atividades. Ou seja, eu teria que demonstrar no curso do processo, por exemplo, que os planos de saúde da Bradesco Saúde, eles eram comercializados dentro das agências Bradesco. Se eu não demonstrar isso para o juízo, entendeu? Porque eu não vou receber nada. Eu não vou estar protegido. É esse que é a primeira grande pegadinha desse texto legal. Antigão, o que vai, na minha forma de ver, criar um desequilíbrio. Não é bem um desequilíbrio, mas isso vai afetar em muito a forma como os processos trabalhistas são trabalhados hoje. Ou seja, você empregado, você não vai ter a garantia de que você, dependendo da situação em que tiver a empresa que você trabalha, que você foi demitido, quando você for ingressar com a ação, você não vai ter a garantia de que você vai receber. Porque uma das garantias que você tinha era justamente essa. Se as empresas faziam parte do mesmo grupo econômico, era tranquilo. Você, digamos, acontecesse uma situação dessa, que eu dei de exemplo, você sabia que você ia ter o seu crédito satisfeito. A partir de agora você não sabe mais, porque não basta a mera identidade dos sócios. Eu preciso provar que existia um interesse em comum das empresas trabalhando, das empresas atuando. E num exemplo desse, uma empresa de plano de saúde vai ter o mesmo interesse de um banco? Essa eu deixo para vocês. Se vocês quiserem até responder para mim aí nos comentários, eu gostaria, se vocês tivessem uma opinião diferente da minha. Mas o que eu estou vendo vai ser a aplicação prática, vai ser isso. E aí? Isso para mim agora como que vai funcionar o artigo 2º. Como vai ser agora a constituição de grupo econômico. O grupo econômico continua existindo da mesma forma, o parágrafo 2º, que é o que delimita grupo econômico, embora esse texto desse artigo novo ele está confuso, se você confrontar com o artigo da linha anterior, bem, não muda muito a sua conceituação, mas agora a sua aplicação. Existe um parágrafo específico agora que determina como vai ser a sua aplicação. E isso vai ferrar muita gente. 1-0 pros contra a reforma. Vamos lá? Bem,
como eu falei para vocês, eu vou tentar em cada vídeo tratar de um título da lei. Então eu tenho para falar para vocês mais do artigo 4º, do artigo 8º, do artigo 10º, do artigo 11. Então, bem, é como eu falei, infelizmente esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou tentar tratar por tópicos. Se vocês quiserem, depois vocês deixam o feedback aí dizendo se está muito extenso, que eu vou mudar a forma de como fazer esses vídeos. Mas vamos lá. O artigo 4, ele era um artigo que ele tinha o seu caput e um parágrafo único. Agora, ele não tem mais o parágrafo único e ele vai ter agora 2 parágrafos. Então eu vou ler para vocês o texto antigo e depois as alterações do texto novo, ok? Considera-se como de serviço efetivo o período em que um empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. Parágrafo único. Comportar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Isso é o que fala o texto antigo, o parágrafo único, principalmente com a principal alteração. A alteração agora do texto novo vai deixar claro o seguinte: o caput do texto anterior com o parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º da nova lei, ele fala o seguinte: comportar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Ou seja, ele transforma aquele parágrafo único em parágrafo 1º porque ele acrescenta o 2º, que é o seguinte: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Como que basicamente a gente considera o tempo de serviço na jornada, quando você vai fazer o cálculo da jornada de trabalho? O tempo que o trabalhador ele fica à disposição do empregador para receber ordens e realizar atividades. Porém, com o texto antigo da CLT, ele dizia o seguinte: digamos, eu sou funcionário de uma metalúrgica, eu entro na empresa para entrar na metalúrgica para trabalhar às 7 horas da manhã e minha jornada vai até às 5 horas da tarde com uma hora de descanso, uma hora de intervalo para descanso e refeição. Beleza. Esse tempo todo que eu fico para prestar serviço para o empregador, ele é o tempo que computa na minha jornada de trabalho diária. A lei antiga entendia que eu estava sob o comando do empregador, sob a ordem do empregador, então esse tempo todo deveria ser computado na minha jornada de trabalho. E aí acontece o seguinte: em muitas categorias existe aquele intervalinho de 15 minutos, como por exemplo os mecanógrafos, né? No caso, antigamente eram os datilógrafos, agora são os DIL, as pessoas que trabalham com digitação, que a gente chama de mecanógrafos, né? A galera que faz mecanografia, trabalha com digitação, os digitadores, por exemplo. Por uma norma regulamentadora no Ministério do Trabalho e Emprego, essa galera, eles têm que a cada 1 hora de trabalho, eles têm que fazer uma pausa de 5 minutos, se eu não estou enganado, para poder fazer exercícios de alongamento, tal, para minimizar o risco de lesões por esforço repetitivo. Esse tempo, ele era computado na jornada de trabalho. Então vamos dizer o seguinte: das 4 horas, digamos, a cada 8 horas que eu teria de trabalhar, na realidade eu não trabalharia 8 horas, eu teria 5 minutos de pausa, então 5 vezes 8, 40 minutos. Então na realidade eu não trabalharia 8 horas por dia, eu trabalharia 7 horas e 20 minutos, porque 40 minutos seria destinado à minha saúde. Com esse tempo novo, o que vai acontecer? A sua jornada diária não vai ser mais essas 8 horas direto, vai ser 8 horas e 20 minutos. Por quê? Porque você vai ter que compensar esses 40 minutos trabalhando. Porque esse tempo
que a norma regulamentadora no Ministério do Trabalho te dá para você poder fazer os seus exercícios, para prevenir uma LER, para prevenir uma tendinite em decorrência de lesão por esforço repetitivo, não pode mais ser computado na jornada de trabalho. Ou seja, vai ser basicamente o seguinte: você vai trabalhar lá durante a sua 1 horinha digitando, no momento que der a sua pausa de descanso, você vai ter que ir lá, bater o seu cartão de ponto dizendo, ó, interrompi para fazer meus exercícios, meus 5 minutos de exercício para evitar a LER-DORT, vou lá, bato o ponto de novo, volto a trabalhar, e só o tempo de trabalho efetivo que vai contar na sua jornada de trabalho. Esse tempo destinado à saúde não vai. Por quê? Porque é o inciso primeiro da jornada, para falar a verdade, o inciso segundo da jornada de trabalho. E isso agora também vai impactar em todas as outras coisas. Sabe aqueles 5 minutos que você parava, você que trabalha em escritório, aqueles 5 minutos que você parava para tomar um cafezinho, que você fazia aquela resenha com a galera? Vai ter que fazer a mesma coisa, não vai computar no tempo. Sabe aquele tempo que você, voltando do almoço, você pegava lá para escovar os seus dentes? Também não vai poder mais ser computado na jornada de trabalho. Sabe, tudo aqui, que nem, digamos, um treinamento que a empresa te oferecer, também não vai mais ser computado na jornada de trabalho. A única, inclusive, você trabalha tendo que trocar de uniforme, trocar de roupa para poder prestar o seu serviço. Se a empresa não exigir que você faça a troca dentro da empresa, também é a mesma coisa. Ou seja, mas sabe aquelas atividades que eram essenciais para você manter um bom clima organizacional dentro do seu ambiente de trabalho? A partir de agora, não existe mais garantia legal da sua execução. O que o texto da lei vai querer a partir de agora é que você seja um robozinho fazendo o seu trabalho bonitinho, e o tempo que se você precisar ir no banheiro fazer um pipi não vai mais contar na sua jornada de trabalho. Você vai ter que bater ponto para ir lá fazer o seu xixizinho e voltar e compensar na jornada de trabalho o tempo que você ficou lá fazendo o seu número 1, seu número 2. É isso. Ou seja, até agora 2 pontos para os contra-reformistas. Bem, já foram 2 pontos, pelo menos aí no início desse texto de lei, que eu não estou vendo vantagem nenhuma para o trabalhador. Bem, vamos partir para o terceiro, né? A outra alteração que houve no texto, como eu estava dizendo para vocês, foi no artigo 8º da CLT. O artigo 8º, antes da sua alteração, o texto era o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na forma de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E esse texto tinha um parágrafo único que era o seguinte: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. O texto novo passa a ser regido da seguinte forma: apaga-se o parágrafo único e agora ele vai ter 3 parágrafos. Os 3 parágrafos eles dizem o seguinte: parágrafo 1º. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104 da Lei 10.046 de janeiro de 2002, de 10 de janeiro de 2002, vulgo Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Nossa, que juridiquês brabo, né, tia? Mas vamos lá. Vou tentar ajudar vocês na interpretação. Antigamente, antes desse texto de lei, eu, como advogado, os advogados das empresas, os juízes de direito e quem mais trabalhasse com a área do direito do trabalho, ele poderia usar qualquer fonte do direito, ou seja, qualquer texto de lei, qualquer texto que tenha efeito de lei, súmula, jurisprudência, doutrina, o caramba 4, que
cujos seus princípios não fossem incompatíveis com o direito do trabalho como fonte de trabalho, como fonte de direito do trabalho. Vou dar um exemplo meio tosco para vocês entenderem o que eu estou falando. No direito português, na legislação trabalhista portuguesa, existe uma figura que é a figura do trabalho penoso. Essa figura do trabalho penoso, ela diz o seguinte, que é o indivíduo que é colocado em situações degradantes de trabalho, ou seja, que prejudicam o seu bem-estar, mas que não sejam necessariamente nem trabalho perigoso, nem trabalho insalubre, merece receber um adicional que, pela legislação portuguesa, esse adicional varia de 10% a 25%. Exemplo, sabe vendedora de loja de roupa ou vendedor de loja de sapato que é obrigado a ficar a sua jornada de trabalho, suas 8 ou 12 horas, dependendo do período do ano, em pé, trabalhando? Pois bem, isso é considerado trabalho penoso, e isso pode ser considerado trabalho penoso, e por ser considerado trabalho penoso, ele deveria receber esse adicional dependendo do grau, de acordo com a perícia realizada. Pois bem, isso no direito português. Eu poderia, como advogado trabalhista, ou como entendedor do direito no direito brasileiro, usar como fonte de direito comum, o direito legislação estrangeira, dentro daquilo que é o princípio do direito do trabalho, que nem no caso é um princípio do direito do trabalho, a proteção ao bem-estar, à saúde do trabalhador, eu poderia tentar em algum momento, em decorrência de algum motivo, sei lá, por exemplo, uma vendedora de loja que trabalhou 10 anos na mesma loja, exercendo a mesma função, sob essa jornada e começou a ter problema de circulação sanguínea nas pernas, por exemplo. Eu poderia tentar pleitear uma indenização para ela, invocando essa figura do trabalho penoso do direito português, porque o direito estrangeiro ele pode ser usado como fonte no direito nacional, legislação estrangeira, desde que respeite os princípios da nossa legislação. Pois bem, a partir de agora, por esse novo texto, pelo que eu entendi, eu não posso mais, por causa do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, porque o parágrafo 2º ele fala o seguinte, que agora súmulas e outros enunciados de jurisprudência ditados pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelos tribunais regionais, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Porque qual que seria a minha ideia? Reconhecer por meio de uma jurisprudência essa figura do trabalho penoso e a partir daí, então, através de uma decisão ratificada em segunda instância, formar uma obrigação. A partir de agora, com esse novo texto, isso não vai mais ser possível. Então, sabe aquela ideia da súmula 337, que era o que previa, que regulamentava o trabalho terceirizado no Brasil? Acaba. Não existe mais. Não pode. Os tribunais superiores não podem mais fazer isso. Muitos direitos que eram previstos para os trabalhadores não vão mais existir por causa disso. E no parágrafo 3º, ele relendo novamente, ele fala o quê? No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei do Código Civil e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Ou seja, basicamente falando, vai valer aquilo que todo mundo falava, que aquilo que todo mundo tinha medo. Os acordos coletivos e as convenções e acordos coletivos, eles vão valer mais do que a legislação em vigor, mesmo que isso restrinja, diminua ou retire direitos de empregados. Ou seja, malandrão, se você trabalha numa categoria de um sindicato pelego, e a gente sabe que tem muito sindicato pelego por aí, sindicatos que não defendem interesses do trabalhador, você, basicamente isso. Ou seja, 3-0 para os contra-reformistas. Outra alteração que esse texto de lei trouxe é o seu artigo 10º, que o artigo 10º, na realidade, não é que ele modifica o artigo 10º, ele cria um novo artigo, que é o artigo 10A. Não está legal, muito menos na roda. Então eu não vou ler o artigo 10º e vou ler o artigo 10A, mas se for necessário, na hora que eu for falar da interpretação para vocês do 10A, eu vou me recorrer ao artigo 10º, ok? Então vamos lá. O artigo 10A, ele fala o seguinte, desse novo texto. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato
observada a seguinte ordem de preferência: empresa devedora, sócios atuais e os sócios retirantes. Inciso 1, 2 e 3. E o parágrafo único do 10A fala o seguinte: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Isso é uma coisa que sempre tem uma discussão, inclusive eu estou trabalhando num processo agora envolvendo essa questão. Que ela diz o seguinte: como a gente sabe, os sócios de uma empresa devem responder, eles são responsáveis pela empresa naquilo que a empresa causou. Então, trazendo isso para o direito do trabalho. Como eu disse para vocês, vou dar um exemplo. Você que é trabalhador, você trabalhando numa empresa, essa empresa faliu no curso do processo, quem vai responder pelos seus créditos trabalhistas, no momento que você depois, se você ganhar a ação, seria a empresa. Com a empresa não podendo responder ou não podendo quitar a obrigação com você, quem vão responder? Os sócios dela. Só que aí, antigamente, criava-se um problema, que é o que o artigo 10º, alguns consideravam como problema e eu via como garantia, que é o seguinte: o artigo 10º da antiga lei, ele fala assim: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos pelos seus empregados. Ou seja, não importa, estou pouco me lixando se a empresa era limitada, passou a ser sociedade anônima, se vendeu, se sócio morreu, se outro entrou no lugar, se passou a ser empresa individual, não interessa. O trabalhador tinha direito a responder. O trabalhador, os seus direitos não seriam modificados, não seria modificado os direitos do trabalhador por causa disso. Com o artigo 10A, esse artigo 10º se manteve, porém agora ele tenta disciplinar, ele disciplina essa figura. E aí o que ele fala? Por exemplo, que o sócio retirante, ou seja, aquele cara que fazia parte da empresa, e ele sai fora da empresa, por exemplo, ele sai fora da empresa, ele responde subsidiariamente, ou seja, ele só vai ter de, com o seu patrimônio social, com o seu patrimônio pessoal, melhor dizendo, honrar com uma dívida decorrente de relação trabalhista, se o direito for ocorrer dentro do tempo em que ele permaneceu na sociedade no tempo que ele permaneceu, ou seja, que ele figurou como sócio, e se a ação foi ajuizada até 2 anos após ele ter saído da relação, após ele ter saído da sociedade. Então vamos dizer, por exemplo, digamos que eu trabalhei numa empresa que nunca recolheu fundo de garantia. Eu entro com a ação. Eu sou demitido agora em 2017 e eu estou trabalhando nessa empresa desde 2010, por exemplo. Eu estou trabalhando desde 2010. Eu entro com a ação querendo os 7 anos de fundo de garantia que não me foram depositados. No meio do caminho, digamos, o João das Couve, que era um dos sócios, ele em 2011 ele deixa de ser sócio da empresa. Eu entro com a ação contra a empresa, ganho a ação, mas a empresa está quebrada, não tem como me pagar, eu tomo na cabeça. Para não tomar na cabeça, o que eu faço? Eu ajuizo a execução contra os sócios da empresa, ok? Só que aí, o Quincas Borba e o João Francisco, que são os sócios atuais da empresa, esses caras também estão quebrados, não tem como me pagar. O que eu poderia fazer antigamente? Ia contra o João das Couves. Só que agora eu não posso mais ir contra o João das Couves. Por quê? O João das Couves, ele deixou de ser sócio da empresa em 2011 e eu estou ajuizando a ação em 2017. Ou seja, 6 anos após ele ter saído da empresa. E esse novo texto de lei, ele deixa claro que eu só posso ajuizar essa ação, eu só posso ajuizar a execução contra o João das Couves se eu tivesse ajuizado essa ação em até 2013. Nesse ponto, eu achei interessante essa modificação. Não estou vendo como prejuízo, como perda de direito, eu estou vendo como uma questão de equilíbrio na balança, porque de fato, se um cara que ele era sócio da empresa, ele deixa de ser sócio, e a empresa começa a realizar uma série de ações que vão de má gerenciamento após a saída dele, ele não tem que responder por isso. Se ele trabalhou tudo certinho, tudo bonitinho, não tem por que ele responder por isso, entendeu? E existe um parágrafo único que ele fala o seguinte: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação. Digamos que o João das Couves saiu, mas ele botasse a Maria das Couves, sua esposa, como sócia. Aí nesse caso não. Ele responderia solidariamente porque fica claro que ele só saiu fora, sei lá, para se proteger de alguma coisa, mas ele ainda estava atuante na empresa, como um dos seus sócios.
Você entendeu? Usando a esposa como laranja. Ou seja, a partir de agora não basta mais você ser advogado de reclamante, você também vai ter que ser detetive. Mas nesse ponto eu gostei. Então, como é que eu falei? Bem, estava 3-0, 3-1. É isso. Vamos lá. Esse capítulo aqui, que é o título 1, Introdução da CLT, o outro artigo que foi revogado nele é o artigo 11. O texto antigo funcionava da seguinte forma: o direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, em 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural, e no seu parágrafo 1º ele dizia o seguinte: o dispositivo nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. E o novo texto, ele modifica, revogando os incisos 1º e 2º, mas colocando agora o único texto no seu parágrafo, no seu artigo 11, que é o seguinte: a pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, ele fala da questão da prescrição da pretensão trabalhista, que a gente chama. Então, ele vai modificar a disciplinação da prescrição bienal e quinquenal. Por quê? Antigamente, como eu estava dizendo para você, no texto antigo, o trabalhador urbano ele funcionava de um jeito, o trabalhador rural funcionava do outro, agora ele equipara os dois. Então, os dois vão funcionar como urbano. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu, Cristiano Fonseca, fui demitido agora em 2017 da minha empresa. A minha empresa não me pagou alguns direitos referentes do meu período de contrato de trabalho. Ou seja, eu, ingressando com a ação agora em 2007, eu poderia exigir o pagamento daquilo que me é devido até 2012 e aquilo que ultrapassasse 2012 eu não receberia mais como crédito financeiro, mas eu poderia usar como declaração para fins de prova de algum motivo na Previdência Social. Como, por exemplo, digamos, eu trabalhei em regime insalubre durante 10 anos. Eu ingresso com a ação hoje, eu poderia cobrar o pagamento do adicional de periculosidade, de insalubridade e reflexos até 2012 e o até 2007, que seria os 10 anos, seria para fim de comprovar perante a Previdência, seria uma ação meramente declaratória para eu comprovar perante a Previdência Social que eu trabalhava em regime especial para eu receber aposentadoria especial em decorrência do trabalho insalubre. Mas se eu fosse trabalhador rural, eu teria 2 anos para cobrar, 2 anos só aí, dane-se. A partir de agora, isso vai equiparar para os dois. E aí que começa a pegadinha. No momento que eu sou demitido, começa a contar a prescrição bienal. Eu fui demitido agora em 2017, eu tenho até 2019 para ingressar com a ação. Porém, cada ano que eu demoro, eu reduzo 1 ano naquilo que eu posso buscar no meu direito. Então, digamos, se eu entro com a ação em 2019, eu vou poder pegar em direitos até 2014, e não mais 2012. O restante vai ficar para declaratório da Previdência Social. Ou seja, se você tem alguma ação que envolva insalubridade, periculosidade de períodos longos ou prescrições sucessivas de períodos longos, cobre seu advogado para ele ingressar com a sua ação o mais rápido possível para você não ter perecimento de direito. Esse artigo, ele acrescenta um parágrafo 2º e um parágrafo 3º ao texto novo. O parágrafo 2º ele fala o seguinte: tratando-se de pretensão que envolva o pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Pegadinha do malandro, né? Então, porque o que acontece? Usando novamente esse exemplo do adicional de insalubridade, a prescrição ela é total, ela não é mais parcial. Ou seja, se eu não ingressar com a ação em 2 anos, acabou, nem para fins declaratórios mais. E parágrafo 3º, a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.
Ou seja, é aquela outra história. A partir de agora, nesses casos tem que entrar com a juizar correndo, porque senão seu cliente vai perder. E muito, você que é advogado trabalhista e está assistindo esse vídeo. E o artigo 11A, ele fala o seguinte. O artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Seu parágrafo 1º. A afluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. E o parágrafo 2º desse. A declaração de prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Bem, é o seguinte, assim. O que seria essa prescrição intercorrente? Quando eu ingresso com um processo na justiça, o processo ele tem 2 fases, né? A fase de conhecimento e a fase de execução. O que é a fase de conhecimento? É tudo aquilo que ocorre para eu garantir, para eu conseguir o meu direito, ou seja, para ter a sentença do processo declarado. A fase de execução é essa sentença já declarada que eu faço ela ser cumprida. Pois bem, por esse artigo 11A, ele diz o seguinte, que no momento que eu ingresso com o pedido de execução, a execução ela deve ser contínua. No momento que eu, como exequente, não continuar movimentando essa execução, em 2 anos o juiz a encerra. Então, vamos dizer mais ou menos, eu vou tentar dar um exemplo meio chulo para vocês entenderem o que eu estou falando. Aquela história, entrei com ação trabalhista, ganhei o processo trabalhista, a empresa faliu e nesse meio de caminho eu estou tentando executar a empresa. E aí então o juiz vai lá, manda intimação para a empresa não é localizada, os sócios não são localizados, aí eu peço para o juiz pesquisa, o juiz realiza as pesquisas, encontra alguns endereços, manda oficial de justiça ou cartas precatórias para tentar intimar os sócios nesse endereço, não localiza ninguém. A partir desse momento, quando essas intimações retornarem para o cartório, o juiz vai dizer para mim, manifeste seu exequente sobre o prosseguimento. No momento que ele der esse despacho, eu tenho 2 anos. Se em 2 anos eu não conseguir fazer essa execução ser concluída, acabou. Eles querem acabar, tem que dar a entender que eles querem acabar com as execuções ad eternum aí que acontece. E aí eu confesso para vocês o seguinte, que eu tô com medo, que eu tô tentando entender a relação disso com o direito falimentar. Porque assim, é normal execuções trabalhistas ficarem suspensas por vários anos. Eu mesmo trabalhei em uma que eu tive a sentença transitada em julgado em favor do meu cliente em 2011 e eu só fui receber o crédito do meu cliente trabalhista agora em começo de 2017. Ou seja, a execução do processo foi parada há quase 6 anos. Por quê? Não foi por minha vontade. Foi porque o executado aconteceu uma série de imbróglios que não tinham a ver com a Justiça do Trabalho que fez com que demorasse a execução trabalhista. E eu confesso para vocês que eu não sei como é que vai funcionar isso. Vai ser necessário a interpretação dos tribunais para dizerem com relação a isso. A minha interpretação é que eles criaram aqui, que foi criado com esse artigo, foi criada uma zona cinzenta que, dependendo da interpretação, pode quebrar nas pernas muitos trabalhadores. Porque o cara vai entrar com o processo trabalhista e vai ter seus direitos a receber. Se acontecer um negócio desse, como aconteceu com o meu cliente, 2 anos que o processo ficou parado lá no gabinete do juiz, fica parado lá na estante do tribunal, na estante da vara do trabalho, acabou. O juiz vai lá, decreta de ofício prazo intercorrente e aí acaba com o extingue a execução. Eu não vou dar ponto nessa alteração do artigo 11 porque eu confesso para vocês, eu pessoalmente eu não sei como que vai ficar a interpretação da aplicação desse artigo. Mas até agora eu posso dizer para vocês o seguinte: nesses aspectos, até agora eu estou dando razão para os contra-reformistas, para as pessoas que foram contra aplicar esse novo texto de lei. Eu não estou vendo esse texto de lei como favorável, até agora, pelo menos para modernizar a questão do direito trabalhista no Brasil, sem que isso gerasse prejuízo aos trabalhadores. Mas pode ser que a minha forma de ver esse texto de lei modifique até o final.
eu vou encerrando por aqui, porque nesse momento eu encerro a parte das alterações que dizem respeito ao título de introdução, que é o artigo que é do artigo 1º até o artigo 12 da CLT, que as alterações seguintes vão ser alterações dos artigos 47 em diante. Esses artigos 47 em diante eles correspondem a outros títulos. E aí então eu vou lê-los e vou fazer minhas considerações e vou trazer para vocês naquela forma como eu falei, cada artigo dentro do seu título, dentro do seu capítulo, aquilo que for melhor para explicar para vocês, para trazer essas alterações, ok? Se você está gostando, é aquilo que eu peço. Se inscreva no canal para acompanhar principalmente essa série de vídeos. Deixa aí o seu like se você dizer que curtiu. Deixa o seu dislike para dizer se você não curtiu. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário, desde que sejam comentários respeitosos. E respeitosos, vocês sabem muito bem o que eu quero dizer. Sem clubismo, sem partidarismo, sem opiniões rasas. Nada que me ofenda ou ofenda meus familiares ou meus amigos ou nada disso, são bem-vindos. Aqueles que forem ao contrário vão ser previamente excluídos e as pessoas bloqueadas na minha lista. Ok? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Tchau.